Muita paz a todos. Capítulo 11. Mediunidade na criança, como lidar. É de extrema delicadeza identificar traços comuns da mediunidade em uma criança, principalmente pelo fato da criatividade e fantasias presentes na psique infantil. Mas não se exclui a hipótese de uma criança já deter em seu organismo o mecanismo da mediunidade aflorada desde os primeiros anos da existência. Recordemos ao médium Divaldo Pereira Franco que aos 4 anos de idade começara a ver a presença amistosa de sua avó desencarnada ao núcleo do lar. E que fazer então se a criança no reduto doméstico começa a afirmar que vê pessoas que não estão no recinto, que ouve alguém dialogar com ela no fórum íntimo dos pensamentos, ou se atesta uma presença no lar ao qual o adulto não vê? O primeiro conselho que nos seja possível externar é a total prudência. Não assustar a criança, não chocar a mente ainda frágil e jamais incitar em querer saber, fazendo determinadas perguntas à criança, como por exemplo, o que você vê? É um anjo? É um demônio? É um fantasma? É alguém que já morreu? Tais perguntas fogem ao bom senso. E a mediunidade, como dizia o venerando Chico Xavier, é um telefone que toca de lá para cá, jamais daqui para lá. Ou seja, ocorre de forma espontânea. É mister sensibilidade e tentar participar a criança desde os primeiros anos de vida a realizar a oração. Sobretudo, se forem pais espíritas conscientes do intercâmbio entre o plano físico e espiritual e conscientes da presença dos espíritos por entre os homens na terra, muito embora em uma condição de matéria sutil, vaporosa, quintessenciada, é importante aos pais a realização do Evangelho no lar, a fim de que a psicosfera ambiente seja saneada e possíveis companhias espirituais ou desafetos do passado, já em busca de certo convívio com aquele ao qual entreteu no passado e hoje recomeça pela porta da reencarnação como uma criança, é importante o Evangelho no lar, a que todos recebam as luzes clarificadoras na consciência, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A segurança emocional partirá sempre dos pais, que antes de caminhar o filho, ainda tenro e que apresente sinais de mediunidade, há uma possível suposição que ele fosse admitido à sessão mediúnica, isso é impossível. A criança ainda não manifesta a maturidade orgânica necessária, nem mesmo a estrutura da psique que a possibilite o contato mediúnico ostensivo na doutrinação de espíritos sofredores. É de suma importância participar, sim, do ambiente religioso, do templo doméstico, para que tome a água fluidificada, que receba a terapêutica dos passes, que aprenda com a evangelização infantil, pois que no futuro esta semente germinará e a mediunidade então, se prosseguir, se não for um estágio temporário, dado que ainda o espírito não está completamente jungido aos laços carnais, ou seja, os laços do perispírito estão mais frouxos, bem por isso algumas crianças percebem o plano espiritual. Então, se vencido essa etapa, a mediunidade persistir, então caracteriza-se ou uma mediunidade de prova ou uma mediunidade de expiação. Sobretudo, caracteriza-se o homem do amanhã, quando no futuro
a sensibilidade em lidar com o plano físico e espiritual será cada vez mais natural na Terra, pois afirma o nobre espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nunca na Terra se foi tão ostensível o intercâmbio em pensamento a pensamento, plano físico com plano espiritual. É uma tarefa, se não uma missão, os pais que recebem filhos médiuns. Por quê? Porque é desde o início da escolaridade da vida na evangelização da alma. Recordemos o nobre psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, quando diz que a vida é um oceano e para descobrir as profundezas desse oceano é preciso mergulhar profundamente nele. E a mediunidade é isso, é um mergulho no profundo das energias que avultam entre o plano físico e o plano espiritual. Desde então, desde que a criança apresente os primeiros sinais, vamos dialogando com ela, tratando a questão que é sui generis, que é única no gênero, de forma natural, explicando para que ela não tema, que confie na segurança de seus pais, demonstrando a ela a presença de Nosso Senhor Jesus, tornando habitual a ela recorrer à oração quando sinta-se mal, quando sinta vibrações negativas, tentando minimizar os efeitos nocivos do medo, para que o medo não se torne um trauma na psique e quando um dia ela talvez tiver de exercer o dom, o talento conferido a ela por Deus, isso seja uma alegria. Mediunidade na caridade é uma alegria, não é um suplício, é um júbilo, não é um tormento, pois preserva-nos dos vícios, educa-nos a alma, é qual a linha de ascensão ao qual precisamos estar seguros, a fim de que não vivamos sob o fio da navalha e não caiamos, ora no fogo, ora na água, como diz o Evangelho do Cristo. Quando o menino que apresentava a mediunidade foi levado por seu pai. A mediunidade, então, jamais deve ser tratado com a criança na forma de uma brincadeira, e sim com toda a seriedade e respeito que a condição natural e orgânica a qual o espírito traz ao reencarnar o dispõe a uma missão na seara do Cristo e na regeneração de nosso plano terreno. Era comum, há 20, 30 anos atrás, quando as crianças apresentavam sinais de mediunidade, seus pais os levavam aos benzedores, àqueles que atendiam em portas dentro do lar, faziam orações, faziam promessas aos venerados santos da igreja. Tem a sua validade quando se busca através da fé, mas entendamos que mediunidade é também ciência, é também estudar o mecanismo que a ela conduz, é entender o âmago psicológico do ser, a sua interação com o meio, as suas disposições psicomorais, fisiopsicológicas, e entender que o conhecimento da vida requer autoconhecimento, autoburilamento, e a educação moral, frisamos, somente terá eficácia no lar através da evangelização. Um abraço a todos, Roberge Filho, do Amigo Espiritual.